que nos diferencia de outras igrejas, tá bom? Para isso, a gente vai tratar a respeito um pouquinho do catolicismo e um pouquinho de outras igrejas, do que nós, como reformados, temos de diferente de outras igrejas também evangélicas e que certamente são de Deus, mas com um pensamento diferente. Vamos começar com uma oração? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor e glorificá-lo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos por este momento, pedimos sua graça sobre nós para que nós possamos entender essas questões e que essas questões possam fazer sentido para nós e trazer mudança em nossas vidas, Pai. Pedimos isso confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje eu queria falar para vocês sobre as origens do calvinismo, dando uma visão geral, primeiro, do surgimento da fé reformada, e depois uma visão geral da doutrina reformada, tá bom? Eu não vou me aprofundar em alguns pontos, mas eu vou tentar ser geral para que nós tenhamos uma visão realmente bem panorâmica de tudo aquilo que nós entendemos ou das questões principais que nós entendemos. Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho sobre como que surgiu o evangelicalismo moderno. Eu fiz aqui uma linha do tempo, rapidamente, para a gente entender um pouquinho. No ano 0 ali, nasce Jesus, e então nós temos a morte de Cristo, e ali começa a igreja primitiva. A primeira igreja que surgiu, tá? Logo depois da morte de Cristo, aqueles primeiros irmãos, os discípulos, os apóstolos, que eram 120, depois 3.000, depois 5.000 e por aí foi crescendo. Essa primeira igreja primitiva, narrada em Atos, inicia-se ali perto do ano 0, e essa igreja vai crescendo e desenvolvendo, e alguns problemas começam a surgir e a acontecer. Esses problemas chegaram ao ápice mais ou menos no ano de 1500. Tá? Em 1517, surgiu um homem chamado Martinho Lutero, e Martinho Lutero, nesse ano, e a gente comemorou isso no ano passado, foi até aquela igreja de Wittenberg e pregou ali as 95 teses, que é um documento com 95 teses falando contra práticas da Igreja Católica, tá? Isso tudo ele faz porque ele compreendeu de verdade a doutrina da justificação pela fé somente. O entendimento de Lutero antes era um entendimento falho sobre a salvação. Ele pensava que a salvação tinha uma cooperação muito grande do homem. Então ele pensava que deveria ser santo, sem nenhuma falha, para que Deus o salvasse. E é um pensamento que muita gente tem, e o pensamento dele assim também via Deus como um Deus poderoso, mas muito rígido e mau e severo. Era um olhar de Deus que nós não temos. Nós compreendemos Deus também como nosso Pai amoroso e misericordioso. Esse entendimento de Lutero fez com que ele começasse a questionar algumas coisas, e então ele prega em 1517 essas teses. Mas Lutero não foi o primeiro que surgiu, tá? É importante entender que antes dele vieram outros homens chamados de pré-reformadores. Nós temos muitos nomes, temos alguns aqui, né? Pedro Valdo, lá nos Alpes, John Wycliffe lá na Inglaterra e John Huss na Boêmia. No sermão passado eu fiz referência a John Huss, que foi de fato queimado até por defender uma mudança na igreja. Estes homens, no entanto, antes de Lutero, faltou um pouquinho mais de compreensão da doutrina da justificação pela fé, e então eles começaram a reforma, foram pré-reformadores, mas quem de fato fez a reforma foi então Lutero, lá em 1517. E isso aqui para a gente ter uma ideia do que aconteceu para que nós hoje tenhamos a Igreja Católica, Apostólica Romana e outras igrejas que saíram da igreja primitiva, tá? A Igreja Católica não é a primeira igreja do mundo, é apenas a deturpação da igreja primitiva, tá? Então a igreja foi crescendo, se tornou muito falha, já teve divisões antes de 1517, e em 17 aconteceu a divisão principal com a igreja evangélica. E a gente tem aqui
noção mais ou menos do que aconteceu. E é importante entender, meus irmãos, que Lutero, muita gente na Igreja Católica pinta Lutero como se fosse o demônio mesmo. Eu já entrei em sites católicos falando que ele é de fato o demônio, e não estou brincando, é Satanás, diabo, porque entendem que ele trouxe um cisma à igreja. Mas já foi falado aqui, muito bem explicado, também pelo reverendo Nelson, em uma outra aula, que Lutero não foi o primeiro, e a divisão que ele trouxe não foi a primeira, mas houve outras antes. A que ele trouxe não foi intenção dele. Quando Lutero traz a divisão, ele traz a reforma, a ideia é justamente reformar a igreja. Ele busca, antes de tudo, conversar com os padres, com o Papa e com todos, para que a igreja fosse reformada, remodelada à luz da palavra. Mas há muita resistência, e por ter muita resistência, então, a igreja acaba tendo um cisma e sai, então, a igreja evangélica ou protestante. A protestante é o termo mais correto. E isso tudo porque houve muitos problemas aí com a igreja católica. Eu coloquei apenas alguns aqui para que nós tenhamos a ideia. Por exemplo, a questão do Papa. Nós temos a história demonstrando que havia uma conduta imoral por conta de muitos papas, e a igreja não fazia nada para mudar isso. Nós vemos que havia o comércio da salvação, e isso foi o ápice, né? O comércio do perdão de Deus, o que é chamado também de simonia. E esse comércio da salvação não aconteceu só naquele tempo, mas como vocês bem sabem, o homem é pecaminoso, o coração do homem é mau mesmo, tanto é que não foi suficiente Lutero levantar naquele momento, e a igreja protestante hoje já se encontra com algumas práticas nesse sentido, de venda de coisas religiosas. Simonia, meus irmãos, vem de Simão, o mago, que é uma personagem que aparece tentando de fato ganhar alguma coisa com a fé. E o significado é de uma comercialização de coisas espirituais ou temporais ligadas às espirituais, ou seja, o comércio da religião. Tá? E isso aconteceu lá na Igreja Católica de maneira muito forte, mas hoje acontece também. Tem aqui alguns exemplos que eu retirei de pessoas vendendo alguma coisa ou trazendo algum tipo de comércio para a igreja, vendendo Bíblias a R$900, com o projeto ali de uma igreja que você tem que comprar o paninho para você ser abençoado, e a meia para onde você pisar a planta do pé, você também ter aquilo, com versículos bíblicos fora de contexto. Tudo isso é comércio do sagrado, é comércio do religioso. Pode ser que algum homem faça alguma coisa assim, talvez só para não ser injusto, com o intento bom de trazer dinheiro para a casa de Deus e glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Ainda assim, é a venda de coisas religiosas e sagradas, tá bom? Então, isso é a simonia. Aconteceu grandemente na Igreja Católica, no final, antes da divisão, e também na Igreja Evangélica hoje acontece. Na Igreja Católica, por exemplo, aconteceu a venda de relíquias. Isso é muito interessante. A Igreja Católica, a ICAR, Apostólica Romana, ela vê que existem relíquias, ou seja, cadáveres ou ossos de santos, qualquer outra coisa que tenha pertencido aos santos durante a vida terrena deles. E houve aí muita venda de relíquias, né, que são, por exemplo, partículas de crânio, ossos, pele, dentes, cabelos, unhas, gotas de sangue dos santos, instrumentos de torturas através dos quais os santos foram mortos. Tudo isso são coisas que a Igreja Católica vendeu como relíquias da igreja, dos santos, né? E isso tudo é simonia. Por exemplo, venderam aí os cabelos de Santa Madalena, venderam as pedras atiradas contra Santo Estevão, venderam o feno da manjedoura de Belém, a cauda do jumento de Balaão, um dente de São Paulo, pedaços dos artelhos do Santo Edmundo. São algumas relíquias sagradas vendidas, e é interessante vermos que
tudo isso foge muito do que a palavra diz, né? A palavra não nos aponta nunca para termos relíquias sagradas. Sempre aponta para nós olharmos para Deus e somente Deus. Tanto é que hoje nós não temos mais a Arca da Aliança. Talvez um dos objetivos é que nós não tenhamos a Arca como nosso Deus ou como algo para nos apegarmos, tá? Então, esse tipo de coisa, colocando valor místico e espiritual em algumas relíquias e a venda disso, é algo muito errado, tá? Mas aconteceu grandemente, largamente. E é claro que muitas dessas relíquias não eram relíquias de fato, né? É interessante o que nós vemos nesse artigo. Veja, o fato de que existem tantas relíquias de cada apóstolo e santo e tantas duplicatas de cada uma é algo que refuta as relíquias, né? Os apóstolos devem ter tido várias cabeças, cada um bem como um número enorme de costelas, a fim de ser conseguido tal suprimento. Helena, mãe de Constantino, que descobriu a cruz, deve ter possuído nada menos de 3 corpos, visto como existe um na igreja de Araceli em Roma, outro perto de Reims e um terceiro em Constantinopla. A cruz de Cristo deve ter sido monumental, bem maior do que a estátua do Cristo Redentor de Janeiro, a fim de poder suprir todos os pedaços que têm sido exibidos. Existem até mesmo relíquias de anjos, como uma pena da asa do arcanjo Miguel. Alguém os jumentinhos para cá. Mas veja só que interessante, né? Tudo isso mostra que, de fato, foi muita coisa colocada para ganho de dinheiro. E eu não estou falando aqui necessariamente da Igreja Católica oficialmente fazendo isso, mas igrejas católicas ao redor do mundo, tá bom? Vendendo essas coisas e pessoas se aproveitando. Isso é simonia, tá? Venda de coisas sagradas. O ápice da simonia na Igreja Católica Apostólica Romana foi a venda de perdão, de indulgências. E foi uma das causas imediatas da reforma. Tentando vender as indulgências, havia até o ditado que quando você ouve as moedinhas batendo no fundo do gasofilácio, significa que a alma já foi solta e liberta para o céu. A alma que estava ali ainda purgando e sendo limpa, né? Então isso foi venda de indulgências, venda de perdão, chamada também de simonia, hoje costumeiramente. E isso aí levou à divisão da igreja, com problemas na ICAR, a pretensão papal, né? Pensando ter autoridade apostólica, tendo uma infalibilidade ex-cátedra, ou seja, o que ele fala da sua cadeira lá é infalível. Tá? E isso tudo são problemas que nós vemos na Igreja Católica. O cativeiro da palavra, a Igreja Católica mantinha a Escritura em escravidão, ou seja, os leigos, a Igreja, os membros comuns não poderiam ler a Bíblia, primeira coisa. E segundo, só o clero poderia ler e havia a tradução apenas, a que girava era do latim, era a Vulgata Latina. Ou você sabia ler latim ou grego e hebraico. E difícil era você encontrar uma cópia. Por isso que a palavra de Deus não era amplamente divulgada, senão pelas bocas dos padres e do Papa e dos bispos. Tá? E isso mantinha uma igreja no cabresto. Né? Era uma igreja que tinha que obedecer o clero, porque o clero é o que tem as palavras da salvação. E a gente não poderia ter, porque a gente não tem a Bíblia. E a igreja protestante foi muito contra isso também, entendendo que a Bíblia deveria ser colocada para todos lerem. E isso foi gerando os problemas para divisão. Outra questão também lá na Igreja Católica Apostólica Romana, a mediação usurpada. Nós cremos que somente Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Na Igreja Católica, de maneira talvez velada até em alguns momentos, ou tentando disfarçar isso, mas existe a intercessão dos santos, existe uma mediação feita por Maria, existe até uma frase que eu ouço às vezes, olha, pedir para Jesus talvez não funcione, mas pede para a mãe que ela fala com Jesus.
né? Então, mais ou menos como se você pudesse apelar para Maria e Maria, então, apela para Jesus, tá? Mas existe uma mariolatria muito grande, tá? Colocando a mediação que era de Cristo sobre essas outras pessoas. E isso é uma mediação usurpada. Outro problema aí, a transfusão automática de graça nos sacramentos. Ou seja, quando você come ali o pão e o vinho, ou no caso dos católicos é a hóstia, você recebe uma graça já automaticamente, como se fosse o elemento místico. E nós não cremos que o elemento é místico. Nós cremos que ele representa algo e nós cremos na presença de Cristo espiritualmente no momento da Santa Ceia. Mas a hóstia, ou o pão e o vinho, não são místicos, tá? Ele não tem poder no elemento em si. É apenas um pão e apenas um cálice de suco de uva ou de vinho. Não há poder neles em si. Mas os católicos criam nisso. E o problema também do papel das obras. Nós cremos, e vou falar disso mais para frente, que as boas obras são importantes, mas elas não salvam. Mas o pensamento católico é chamado de semipelagiano. Tá? O semipelagianismo entende que as obras colaboram para a salvação. Então, Deus ajuda um pouquinho e o homem faz um pouquinho. E aí, com Deus e o homem chega até a salvação. Tá? Isso é o papel das obras no pensamento católico. Tá? É por isso que tem muito católico que se esforça muito na prática de boas obras, na prática de caridades, na prática de autoflagelação, para você pedir perdão a Deus e você punir os seus pecados. Tem essas coisas, inclusive com aquelas vertentes mais extremas, como o Opus Dei, por exemplo. Então, nós temos aí problemas do catolicismo com relação também às obras. Então, meus irmãos, até aqui, só para vocês terem uma ideia, eu estou tentando trazer um panorama de como que foi a divisão, ou as razões principais da divisão entre a Igreja Católica, que vinha, e a Igreja Protestante, que veio depois, tá? E aí a gente costuma colocar os 5 solas, que vocês já cansaram de ouvir no ano passado, né? Que são aqueles solas, aqueles slogans que dividem o nosso pensamento do católico, né? Então, somente a Escritura, somente glória a Deus, somente Jesus, somente a graça, somente a fé. Tudo isso são coisas que nós, como protestantes, cremos, e os católicos de uma maneira diferente, mas não como nós, e nós veremos aqui um pouquinho disso. Mas a doutrina protestante, que veio contra o catolicismo, ficou conhecida por 5 pontos, né, que são estes 5 solas. Veja aqui, somente a Escritura, enquanto que os católicos entendiam que a Escritura tem valor, mas também entendem que a tradição tem valor, ou seja, se a Escritura diz A e o Papa e a Igreja dizem B, o que importa é o B. Tá? Então, você tem, e geralmente é colocado assim, a Igreja interpreta a Bíblia para você. Então, mesmo que você leia algo e discorde, é a Igreja que tem a palavra final. Então, a tradição, o que a Igreja diz, o que sempre foi ensinado, e o que o Papa entende e os padres, é colocado em pé de igualdade ou superior à Bíblia. Ok? Esse é o problema. Nós, somente a Escritura. Tradição tem valor? Tem, claro. Nós aprendemos muito com o passado, mas o que manda é a Bíblia. Ok? E na Igreja Católica, a tradição tem um valor alto também. Somente a fé. Os cristãos protestantes, somente a fé para a salvação. Católicos, fé e obras. Somente a graça. Católicos, a graça e os méritos que a gente tem pelas obras. Somente Cristo. Católicos, Cristo, mas também Maria e os santos, né, fazem intercessão. E a glória é somente a Deus, mas nos católicos é claro que se a gente alcança e os santos ajudam, então glória também a Deus, os santos, a hierarquia da igreja, todos merecem glória, não somente Deus. Então você vê que tudo isso diferencia muito a Igreja Católica da protestante. E você talvez vai encontrar pessoas católicos dizendo que algumas dessas coisas, não é bem assim e tal. Mas isso está na doutrina formal católica
e a gente lê lá, a gente entende isso, mas principalmente na prática católica. Alguns vão dizer, não, nós não adoramos Maria e os santos. Ok, eles vão dizer que eles veneram, mas na prática é a mesma coisa, né? Esse é o grande problema, então, que a gente vê na Igreja Católica, e essa divisão que houve com os 5 solas. Então, 1517, a divisão principal ali com Martinho Lutero. 1529, a divisão entre reformados e luteranos, tá? Em Lutero, os luteranos, então, tornaram-se uma igreja aí dividida dos outros reformados. E a divergência principal era quanto à presença de Cristo na ceia do Senhor. Os luteranos entendiam que Jesus está presente em, com e sob os elementos da ceia. Então, os elementos têm a presença junto com Cristo, na ceia, nos elementos. E os reformados creem que não. Existe uma presença espiritual de Cristo, mas não é o elemento em si, não está no elemento em si, ok? Mas é todo aquele ato que é feito por meio do elemento, é claro, nós somos agraciados, mas não é o elemento que tem essa força espiritual. 1539, então, houve o anglicanismo com Henrique VIII, que transforma a igreja no nome, mas continua muito católica em alguns aspectos. E é claro que isso muda muito, né, com o tempo, mas naquele tempo houve uma semelhança muito grande. E ele fez isso, a história diz, principalmente para poder casar-se de novo, né? Então ele sai da Igreja Católica, cria uma igreja nova, na qual ele era o cabeça, não era mais o Papa, e aí ele transforma o nome, fala que agora é anglicano, para ele poder casar de novo, porque na católica não poderia. Ok? Então aí surge o anglicanismo. Existem anglicanas que buscam seguir o evangelho normalmente, ok? Não estou falando que são igrejas católicas em si, mas tem uma semelhança muito maior do que os reformados normalmente têm. E então aí surgiu o puritanismo em 1560 e 1700, mais ou menos. Bom, panorama geral aí para vocês de datas, né? E aí alguns líderes que ajudaram na reforma foram Martinho Lutero, a gente já viu ele um pouquinho, teve o Zwinglio na Suíça, o Bullinger na Suíça também, João Calvino, que foi na Suíça e na França, o John Knox na Escócia com o presbiterianismo também. E aí são homens que ajudaram a sistematizar a reforma, tá? Nós temos aí o que começou com Lutero um pouquinho antes, que eram ideias de protesto contra a Igreja Católica, e aos poucos estes homens teólogos foram lapidando tudo isso, né? E aí nós temos o conhecido João Calvino, da onde vem o calvinismo. O calvinismo, João Calvino é esse aqui, ó, o segundo, tá? Com a barba fininha aqui. E por que ele foi importante? Não é que ele é um santo protestante, não é nada disso. Mas ele foi muito importante porque ele foi um sistematizador, ele foi um teólogo que pegou aquelas ideias principais de Lutero e dos reformadores e foi colocando tudo isso de forma a ser bem compreendido, tá? E um homem que lia as Escrituras e tinha uma condição de exegese, ou seja, de compreender a Escritura, muito grande no hebraico e no grego. Tanto é que até o Armínio, o pessoal coloca como se fosse inimigo de Calvino e tal, não, mas Armínio escreveu e disse, olha, Calvino em matéria de exegese, de compreensão bíblica, não tem quem seja igual. E de fato era. Ele foi um homem muito conhecedor e um teólogo muito bom. Então Calvino, aqui embaixo ele foi o grande sistematizador da reforma, escreveu muitas obras e entre elas a principal, que é chamada de As Institutas de João Calvino, as Institutas da Religião Cristã. E esses 4 livros, que tem aí em português para você comprar, se você quiser, eles trazem o que João Calvino entendia, e a gente segue grande parte disso, como sendo a religião cristã verdadeira. Tá? Então ali você tem questões sendo tratadas muito importantes. Agora, João Calvino não foi o único. Tá bom? Tiveram outros homens também, outros teólogos, mas ele foi o principal deles na sistematização. Por isso
que hoje é chamado a nossa linha de calvinista, tá? Porque segue em grande parte ideias de Calvino que foram ainda melhoradas com o passar do tempo. Agora, chegamos a um ponto importante. O que de fato significa para nós ser reformado? Eu vejo, meus irmãos, que nós temos um grande problema hoje com relação a isso. Por quê? Nós somos uma igreja que chama-se Reformada, e as pessoas chegam ao presbiterianismo entendendo que serão reformados, mas achando que ser reformados são coisas erradas, que não são o que é ser reformado. Por exemplo, tem gente que acha que ser reformado é você cantar hinos no culto. Tem gente que acha que você ser reformado é você não bater palma e não pular na igreja, né? Ser reformado é muito mais do que essas coisas externas, tá bom? E ser reformado não é você ir para uma igreja que é igual à igreja de 1600 e pouco. Não é isso, tá? A reforma não é os moldes da igreja de 1600 e pouco. Ser reformado tem muito mais a ver com o entendimento que nós temos acerca das Escrituras e acerca de Deus. E isso molda muito quem nós somos. É difícil a gente conseguir identificar todos os pormenores do que é ser um reformado, mas eu tenho aqui algumas ideias. Primeiro, não é apenas os 5 pontos do calvinismo, tá bom? Muita gente acha que ser reformado é eu creio nos 5 pontos, sou reformado. Não, não é isso, tá? Isso faz parte. Mas os 5 pontos que vocês conhecem, né? A depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos, todos conhecem esses pontos, né? Só para fazer um resumo rápido, né? Os 5 pontos do calvinismo são pontos criados para nos ajudar a compreender o que é a salvação somente, tá? Então começa falando da depravação total, que o homem por si só é depravado, ele é pecador e não merece o céu, não merece Deus. A eleição incondicional diz que Deus escolheu os seus, não baseado em quem nós somos ou no que nós faremos, mas baseado no amor dele e em quem ele quis escolher. Tá? Essa é a eleição, a escolha incondicional, sem condições, mas ele escolheu sem condições. Então ele escolhe incondicionalmente, com base no que ele decide, homens que são depravados totalmente, e estes homens que são depravados, então, eles recebem a salvação por meio da expiação. A expiação é a morte de Cristo na cruz, derramamento do sangue, e o pagamento dos pecados. A ideia da expiação limitada é a ideia de que Jesus morreu, mas o sangue dele foi derramado para pagar os pecados daqueles que foram escolhidos, tá? Então, por isso que é limitada, ou talvez definida. Não é que o poder não era suficiente. Não, pode, seria. Mas Jesus morreu para salvar aqueles que foram escolhidos. E então a graça irresistível. Todo aquele que é depravado totalmente, mas foi escolhido, e Jesus morreu por eles, Deus chama graciosamente. E isso é irresistível. Quando um escolhido é chamado, ele vai, porque ele conhece o seu pastor, de maneira que só Deus faz. Deus dá a salvação e transforma o coração para que a pessoa creia. Isso é graça irresistível. E então a perseverança dos santos, que significa que todos os que são chamados, escolhidos, que tiveram o pagamento dos pecados por meio da expiação limitada, e foram chamados irresistivelmente, vão permanecer nos caminhos de Deus até o fim. Não é assim, eu fui salvo e agora eu vou viver como eu quero. Não, ele vai permanecer nos caminhos do Senhor e por isso que ele continuará salvo. Esses são os 5 pontos do calvinismo que dizem respeito à salvação. E você pode ver muito claramente que o papel do homem aqui é nulo. Não tem, é Deus quem faz. O homem é pecador só. Essa é a parte do homem, ser pecador. O que Deus faz? Elege, derrama o sangue por ele, chama irresistivelmente e faz o camarada perseverar até o fim. É tudo obra de Deus. E o homem só glorifica.
porque ele sabe que a única coisa que ele é um pecador digno do inferno. Então esses são os 5 pontos do calvinismo, mas é um aspecto apenas soteriológico, apenas o aspecto da salvação do homem. Existe muito mais a respeito da fé reformada, e eu queria sintetizar isso. É difícil a gente explicar isso em pouco tempo, mas eu vou usar aqui um artigo do reverendo Valdeci Santos, lá da igreja de Campo Belo, e ele escreveu um artigo chamado Quem é Realmente Reformado? Se você quiser depois pegar esse artigo, tem na internet de livre acesso, tá? Mas ali ele trata de algumas questões que são os pontos principais, no entendimento dele, da doutrina reformada. E são esses aqui: a majestade de Deus, a autoridade das Escrituras, a condição espiritual do ser humano, a suficiência da obra de Cristo, a soberania de Deus na salvação e a centralidade da pregação nas missões. Isso são as coisas que o reverendo Valdeci coloca como principais ao reformado. E eu acho que tudo isso realmente pode trazer para a gente um panorama bom do que é ser reformado. Eu vou passar cada um deles, então você pode copiar depois também, vai estar escrito em cima aí os pontos. Primeiro, a majestade de Deus. Olha ali, é verdade que todos os cristãos, de certa forma, sustentam a soberania de Deus, mas são os reformados que, de maneira especial, enfatizam a absoluta soberania da majestade de Deus. Então você vai ter muitos cristãos falando o seguinte: olha, eu creio que Deus é soberano, eu creio que Ele é majestoso. Mas na prática, você vai observar que não crê. Você vai observar que Deus não é soberano para essa pessoa. Os reformados enfatizam muito isso, dizendo que Deus é majestoso, que Deus é soberano, que Deus está em tudo e sobre tudo, e tudo isso retirado da palavra de Deus, tá bom? Que Deus governa todas as coisas. A teologia reformada aplica a doutrina da majestade de Deus integralmente a todas as outras doutrinas, tornando o seu princípio fundamental. Então é assim, o principal para o reformado é entender: Deus é soberano. É o principal. E isso permeia todo o resto. Se Deus é soberano, a gente crê no que a gente crê, porque Deus é soberano. Todo o resto vai ser, então, influenciado por isso. E a gente vai ver isso muito claramente. Olha só. Por exemplo, outras igrejas que não são reformadas. Tem algumas igrejas que seguem o que é chamado de teologia relacional. Um pastor muito famoso, dissidente da presbiteriana, ele começou a seguir a teologia relacional. Quando teve aquele maremoto lá foi na Ásia, né? Na Índia, naquele canto lá, e matou muita gente, ele publicou um artigo falando assim, que Deus olhou para aquilo e muita gente morreu, e Deus olhava para aquilo chorando, com lágrimas, né? No sentido de que ele não podia fazer nada. E muita gente entende que Deus não é soberano sobre as coisas nesse mundo. E aí a teologia relacional vai dizer o seguinte: Deus é soberano, mas Ele abriu mão de controlar as coisas para se relacionar com a gente. Ok? Essa é a ideia. Então Ele deixa o mundo, e o mundo vai piorando, e as catástrofes e tal, e Deus não age porque Deus não quer. Para se relacionar com a gente, Ele precisa abrir mão da soberania. Isso é o que umas igrejas que seguem essa teologia. E tem igreja muito grande seguindo isso, tá bom? Igrejas arminianas, tá? Esse aqui é o maior número de igrejas, tá? O Brasil todo deve ser arminiano, a maioria, tá? Entende que Deus não é soberano na salvação. Ou seja, você que vai escolher e você que vai fazer. E aí vão argumentar: não, a gente entende que Deus é soberano, né? Mas o que Ele faz a gente não pode, mas Deus dá uma graça para a gente antes, e com essa graça que Deus dá, quem quiser escolher, vai escolher. Então tenta falar que Deus é soberano assim. Ou Deus é soberano e escolhe aqueles que no futuro Deus sabia que vão se converter. Então dizem que Deus é soberano assim. Mas nós veremos nessa frente que o entendimento verdadeiro
é que Deus não é soberano sobre a salvação, porque Ele não escolhe e o homem é salvo se ele quiser. Então Deus não vai dizer assim, você não será e você será e tal. Ele não tem o poder sobre essas coisas. É um entendimento do arminianismo, que tem 5 pontos que contrapõem os pontos do calvinismo, tá bom? Se você quiser depois pesquisar isso mais para frente. Então a primeira coisa importante aqui, majestade de Deus, tá? Soberania. O reformado verdadeiro crê que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por mais que isso às vezes pegue o nosso coração e a gente pense, mas será que é tal? A Bíblia fala isso. E a gente crê na Bíblia, e é o segundo ponto, a autoridade das Escrituras. O segundo ponto é importantíssimo também. O reformado verdadeiro entende, crê com tudo que tem, que as Escrituras são a autoridade final. Veja só, o reformado diz, a Bíblia é a fonte última do conhecimento de Deus. O sermão hoje falou um pouquinho sobre isso, conhecimento de Deus. E para a gente conhecer a Deus, é necessário Escritura. Agora, existem igrejas que colocam, em pé de igualdade com a Escritura, revelações. Então é assim, a palavra diz isso aqui, mas Deus mostrou para mim em visão que não é bem assim. Ou Deus me mostrou que vai acontecer isso, e isso aqui vai contra a Bíblia. Entende? E aí nós temos igrejas que não creem tanto na autoridade da Escritura, mas creem muito na revelação de Deus, revelações miraculosas, sonhos, visões e por aí vai. O reformado entende que Deus revelou tudo o que deveria revelar pela Escritura. O que é resto, o que diz ser revelação, tudo isso é secundário. Se Deus quiser revelar alguma coisa para alguém, ok, eu não vou discutir com a pessoa. Mas isso não será nunca igual ou superior à Bíblia. Okay? A Escritura é a autoridade final. A Bíblia é inspirada por Deus. Isso os reformados entendem. Existem igrejas liberais. Igrejas que entendem que a Bíblia foi escrita por homens e, sendo por homens, tem muitos erros. E a Bíblia, aquilo que fala que aconteceu, na verdade não aconteceu daquela maneira, mas os homens florearam, tal. Isso são as igrejas liberais, com pastores liberais, que não creem que a Bíblia de fato é inspirada por Deus. O reformado entende, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. E isso mostra como que ela é verdadeira. E se você observar a Bíblia como um todo, deixa eu falar sobre isso depois, se você observar ela como um todo, você vai ver que ela toda conta uma história, uma única história. E todos os livros que estão ali, os mais de 60 livros, todos eles conversam entre si e são harmoniosos. E não é um falando uma coisa que o outro não falou, e indo contra, não. Todos os livros, tudo que foi escrito sob a inspiração sobrenatural de Deus. E isso nós cremos, que a Bíblia foi inspirada e é inspirada por Deus. Nós cremos que a Bíblia é autoritativa. Algumas igrejas, alguns irmãos até, vão entender que a Bíblia é importante, mas não é a autoridade final. Por exemplo, a Bíblia diz algo sobre o nosso mundo. E aí vem a ciência e fala uma coisa um pouco diferente. E a pessoa vai crer no que a ciência diz, mesmo quando a ciência muitas vezes se desmente dia após dia. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo bom. E nem é ciência isso, às vezes. Às vezes é uma falsa ciência, né? Hoje nós temos a ideologia de gênero. E o mundo, pelo menos no Brasil, em alguns outros países, vai dizer que às vezes nascem meninos com uma mente de menina e meninas com uma mente de menino. Uma pessoa que crê na Bíblia como autoridade final entende, não é assim. Deus criou o homem com a mente de homem, a menina com a mente de menina, vamos criá-lo certo. Mas quem entende talvez que a Bíblia é importante, mas não é autoridade final, vai dizer o seguinte, ok, a palavra diz isso, eu acho bonito, e acontece geralmente, mas tem casos, e a gente vê por meio da ciência e tal, e não é verdade,
que existem outros casos em que a menina nasce com cabeça de menino e por aí vai, então tem que criar como ela quer ser. Isso é você dar mais valor ao conhecimento humano do que ao conhecimento de Deus. Reformados entendem que a Bíblia é autoritativa e a autoridade final, e o conhecimento dela é absoluto. O que é falho, às vezes, é o nosso entendimento desse conhecimento, dessa Bíblia. E, às vezes, pode parecer que o conhecimento do mundo, da ciência, vá contra a Bíblia. Mas isso apenas parece, porque nós temos visto dia após dia como que a ciência vai evoluindo e vai desmentindo coisas que falava antes. Mas a Bíblia permanece para sempre e sempre falando a verdade da parte de Deus. O reformado crê que a Bíblia é a autoridade final e a Bíblia é suficiente para todas as coisas. Veja aí. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, ali no ponto 6, fala o seguinte: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Ou seja, tudo o que a gente precisa para uma vida de glorificação a Deus, para uma vida de piedade, para uma vida que agrada a Deus e uma vida boa nesse mundo e para a salvação, a gente tem na Bíblia. Não precisa de outras coisas, ela é suficiente. Mas tem pessoas e igrejas que dizem que ela é importante, mas eu vou precisar de outras coisas para viver piedosamente. Vou precisar de ajudas de outros misticismos, vou precisar de ajuda de outras religiões, de outros escritos, de outras coisas, de outras ideias, para que eu tenha uma vida correta e boa nesse mundo. A palavra é suficiente, o reformado crê nisso. A Bíblia, e isso aqui é importante, é uma unidade pactual, tá? E esse é o último ponto aqui das Escrituras que é importante entender. Algumas igrejas focam muito no Novo Testamento, outras focam muito no Antigo Testamento. O reformado entende que é tudo uma unidade, os dois são importantes, e é uma unidade pactual, é o aliancismo. Nós somos aliancistas, nós cremos que Deus entrou em aliança com o homem e permanece em aliança com o seu povo. É por isso que nós, por exemplo, diferente de outras igrejas, batizamos crianças. Não é porque nós cremos que a criança já aceitou a Jesus, já crê em Jesus e vai ser salva. Não é isso. Nós cremos que existe uma aliança que vem desde o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento havia a circuncisão. Todo aquele que nascesse no povo de Deus, homem, ele seria circuncidado ao 8º dia. Uma marca externa de uma bênção invisível, fazer parte do povo de Deus. E essa marca, ela continua no Novo Testamento. Mas não agora com a circuncisão, mas ela é transformada, depois da morte de Cristo, na cruz, e Colossenses fala isso muito bem, ali no batismo. Então, quando nós batizamos a criança, nós entendemos que é como se nós estivéssemos circuncidando ela, ou seja, colocando um sinal externo, que é a água, de uma bênção invisível, que é ela fazer parte do povo de Deus. Não significa que ela é salva, significa que ela faz parte do povo da aliança. E essa aliança não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo, mas é uma unidade, Antigo e Novo Testamento. Por isso nós batizamos crianças, diferente de muitas igrejas, que vão entender o batismo como uma forma de você demonstrar a sua salvação. Isso, depois de velho, nós também cremos. A pessoa crê e ela é enxertada no corpo de Cristo e o batismo demonstra isso de fato. Okay? Então a Bíblia é uma unidade pactual. Isso tudo significa que nós não precisamos de nenhuma revelação adicional e nós podemos compreender a Bíblia perfeitamente. É claro, precisamos estudá-la, precisamos nos esforçar. O cristianismo não é feito para preguiçoso, tá? Se você é crente, você precisa se esforçar na compreensão da Escritura, porque é nela que está contida
as informações da salvação e de uma vida piedosa. Se você tem uma vida que não agrada a Deus e fica se perguntando por que, Senhor, e não lê a Bíblia, a resposta é clara. Falta esforço para compreender a Bíblia. E a palavra de Deus, ela é muito clara nos aspectos principais. Se você ler João 3,16, você entendeu a salvação. Jesus veio ao mundo para salvar e a gente crê nele para não morrer. Ok, perfeito. Isso é o cerne da coisa. A Bíblia é muito clara com relação à salvação. Se você ler, você vai compreender isso. Tem questões mais difíceis que devem ser estudadas, mas as mais difíceis não influenciam de modo a tirar a salvação de ninguém, tá? Se você tem questões difíceis ali, você estuda e aprende, e isso ajuda na sua vida, mas não é porque você não consegue compreender um assunto ou outro que você não vai ser salvo, ok? Então, a autoridade das Escrituras é o outro ponto importante. Mais um ponto aí da nossa fé reformada, a condição espiritual do ser humano. Nós cremos, segundo a Bíblia, muito claramente é colocado por Paulo e outros, que o homem está morto espiritualmente. Quando o homem peca no Éden, ou o homem come do fruto, ele se torna separado de Deus e morto espiritualmente. Ou seja, um morto jamais consegue por si só fazer alguma coisa. Eu sempre gosto, e não gosto ao mesmo tempo, da imagem de alguém que está afogado no mar. Eu não sei se você já viu isso, mas alguém que fica desmaiado no mar, ele é levado para lá e para cá pelas ondas. E vai para lá e vai para cá. Ele vai de acordo com o mar. Porque ele, quando alguém morre de fato ali, ele não tem mais condição de nadar para um lado para o outro. Ele vai para onde for levado. O homem, quando ele é morto espiritualmente, ele vai para onde ele é levado. E o mar está levando para o inferno. É mais ou menos essa a ideia. Ele não tem condição de lutar contra isso. E não quer, porque ele está morto. A ideia, então, nossa é que o homem está morto espiritualmente, não consegue, então, alcançar a salvação ou nenhum mérito diante de Deus. Algumas igrejas, nós já vimos, entendem que o homem pode fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Então, falam que o homem tem que fazer boas obras, o homem tem que batizar, senão ele vai para o inferno. Nós cremos que é importante o batismo, mas nós cremos que há casos específicos, às vezes, que não houve o batismo por não ter tido tempo, talvez, e a pessoa creu em Cristo, está salva, o ladrão da cruz. Algumas pessoas entendem que tem que fazer evangelismo e outras coisas para serem salvas. Não, nós cremos que é pela fé somente em Cristo Jesus. As obras são importantes, mas não são elas que definem se nós somos salvos ou não. A condição espiritual do homem é de morto. Por exemplo, temos igrejas que pensam que nós não nascemos pecadores, que nós nascemos totalmente puros. E então, com o passar do tempo, a gente comete o primeiro pecado e se torna pecador. Não, a gente crê que o homem já nasce corrompido, já nasce com o coração voltado para o pecado. Você que tem filho, talvez você entenda isso bem. Não que as crianças, sejam encapetadas, não é isso. Muita gente fala, tá? Eu não gosto do termo porque capeta é o capeta, né? Mas também não é nenhum anjinho. E você sabe disso porque você coloca ele ou ela para dormir e ela chora de manhã. Por quê? Porque é rebelde, desde o nascimento. Porque nós somos corrompidos, o nosso coração é rebelde desde o nascimento. E se você não educar seu filho, ele vai crescer para ser uma pessoa muito ruim. Muito ruim. A criança deixada à sua própria natureza, ela envergonha os pais e ela vai à morte. Literalmente. Às vezes morte física, por se envolver por coisas erradas, e a morte espiritual, certamente. A criança tem que ser ensinada no caminho correto. Porque ela não é nenhum anjinho, ela é pecadora e precisa do sangue de Cristo, assim como todos nós. Okay? Então, o nenê não é alguém que está vivo espiritualmente, está morto também, como todos nós, por mais que pareça ser muito fofinho. Então, o homem é morto espiritualmente, totalmente depravado.
totalmente depravado não é a ideia de que ele é alguém que se enfia nas piores coisas e mais sórdidas deste mundo, tá? Não é que todo mundo é um Hitler da vida, não é isso. Mas a ideia é que em todas as áreas da vida o homem é pecaminoso e pecador, tá? Então, na área familiar e relacionamento, ele é pecador, ele faz coisas erradas. No trabalho, às vezes, ele é um pouco preguiçoso, tá pecando no trabalho também. Então, em todas as áreas da vida, o homem é pecador, porque o pecado entra em todas as áreas da vida do homem. Ele é depravado em todas as áreas, ele está em rebelião contra Deus, ele não pode praticar o bem porque tem as motivações erradas. Isso é interessante. Vocês podem argumentar, não, mas tem um rapaz que ele é ateu e ele faz muita coisa boa. Eu digo, ok, e a motivação dele é glorificar a Deus? Certamente não é porque ele é ateu, né? Então, a motivação errada torna o que a gente faz não em bom, mas é errado. Pode ter consequência boa? Pode, né? Deus é bom. Mas o homem não faz coisas boas por causa do seu coração pecaminoso. Ele tem um coração endurecido e ele merece a condenação de Deus. O homem é totalmente depravado. Esse é o pensamento reformado. Algumas igrejas consideram que o homem não é totalmente depravado, mas tem uma bondade nele. Ou seja, ele consegue fazer coisas boas. Nós entendemos que não pelo coração. E as coisas boas que ele faz, quando ele é convertido, é porque Deus faz por meio dele. Lá em Filipenses fica muito claro, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem faz o que é bom e o nosso coração faz o que é mal. Dessa forma, a condição espiritual do homem sem Deus é de desespero e extrema carência, pois cada faculdade da vida humana recebeu os efeitos da queda. Quando o homem cai, ele cai por inteiro, em todas as áreas da vida, desde criança até adulto. A única resolução disso é Jesus. Tá? E esse é o outro ponto, a suficiência da obra de Cristo. Ponto central também, a suficiência, tá? A suficiência da obra de Cristo. Não é assim, vai ajudar, é suficiente. O homem, ele é totalmente depravado, ele é incapaz de chegar a Deus, precisa de um mediador. Então, nós temos o mediador, Jesus Cristo, o ungido. A palavra Cristo significa ungido, Messias significa ungido. E Jesus era o ungido por excelência. No Antigo Testamento, você tinha um ungido, profeta. Ele era ungido e era profeta. Falava da parte de Deus para os homens. Você tinha um outro ungido, sacerdote. Ele era ungido e fazia o ofício de sacerdote. Representava o homem diante de Deus. Pedia perdão pelos pecados. E você tinha o rei, que era um outro ungido. E este rei ungido governava Israel e o povo. Quando Jesus vem, ele é o ungido, ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. Ele é os três em um. E ele é o ungido perfeito. A obra dele de profeta é perfeita, porque ele é a palavra encarnada. Ele fala parte de Deus e ele é a própria imagem de Deus. O ofício de sacerdote é perfeito, porque ele não vai ano após ano para sacrificar um animal e pedir perdão. Mas ele é o próprio sacrifício perfeito e eterno, e ele faz isso uma vez por todas. Não como os sacerdotes humanos que tinham que pedir perdão por si mesmos, mas como o sacerdote perfeito. E ele é o rei perfeito, que governa não um povo, mas todo o povo de Deus e toda a criação que está debaixo da sua autoridade. Jesus é o ungido e a obra dele é suficiente para salvar os seus escolhidos. A obra dele é perfeita. Ou seja, se Jesus te perdoou dos seus pecados e você crê nele como seu Salvador, significa que se você cometeu um pecado e morreu repentinamente e não pediu perdão, você não estará no purgatório para que você seja purgado dos pecados, porque você já foi perdoado perfeitamente em Cristo Jesus, quando ele fez a sua obra. Não precisa de penitências, porque Deus não cobra
em duplicidade. Deus não cobra duas vezes porque Ele não é injusto. Se Deus cobrou o seu pecado em Cristo, Ele não vai cobrar o seu pecado duas vezes agora em você. Você acredita em Cristo, você pede seus perdões a Deus e sabe que Ele já te perdoou, porque o seu pecado já foi pago. Se já foi pago, você não tem que pagar penitência, você não tem que se machucar, você não tem que fazer boas obras para pagar alguma coisa errada, tá? Não é assim que funciona. Não é um toma lá da cá com Deus. Não há necessidade de penitências. Não há necessidade de boas obras para a salvação. As boas obras são importantes e nós fazemos, e elas mostram quando alguém é salvo, mas elas não determinam que alguém vai ser salvo. Se alguém de fato é salvo, esse alguém tem boas obras, porque Deus age nele. E não é o contrário. Muita gente acha o seguinte: eu faço boas obras e eu sou salvo. O reformado entende: eu sou salvo, então eu faço boas obras. Esse é o nosso pensamento e é assim que deve acontecer. Assim, para nós chegarmos a Deus, nós não precisamos de sacerdote, de padre, de pastor, de bispo, de apóstolo, de pai apóstolo, de papa e por aí vai. Muitas igrejas, meus irmãos, isso é importante, colocam pessoas entre Deus e o homem. Colocam o pastor como se fosse ungido. Vocês já ouviram aquela palavra assim? Quando você fala mal de fala a respeito ou contradiz um líder religioso, ele fala: não toqueis no ungido do Senhor. Já viu isso? Eu já vi. Mas o fato é que ele não é o ungido do Senhor. Eram palavras para quem era ungido, sacerdote, profeta, rei, né, no Antigo Testamento. O Novo não é. E aí nós temos esse entendimento errado de que pastores ou padres são sacerdotes, que são aqueles que representam o homem diante de Deus. Quer ver como isso é presente no nosso meio? É assim: você vai para o pastor e fala: pastor, ora por mim, porque sua oração é mais importante, tem mais força. Tem. É igual. Quem tem força é Deus, né? Não é o pastor. O pastor não representa o homem diante de Deus. Ele prega a palavra de Deus. Ele é semelhante talvez ao profeta, porque ele fala da parte de Deus. Mas ele não é aquele que é buscado para que você tenha comunicação com Deus. Esse é Jesus. Por isso que você no final da oração geralmente fala: em nome de Jesus, amém. Porque Jesus foi aquele que, por nome dele, nós temos acesso ao trono da graça pelo que ele fez. Então, não coloque sacerdotes, homens nenhuns, em posição de mediação com Deus. Eles são homens como todos os outros. Nós temos Jesus. Este sim é digno de todo louvor, de toda glória, por ser o nosso mediador. Ok? Então, a suficiência da obra de Cristo. Cristo e sua obra é suficiente para a salvação e para termos contato com Deus. E a soberania de Deus é ainda o outro ponto. Aí nós pensamos nos 5 pontos do calvinismo, já falamos sobre eles. Nós, como seres, como reformados, talvez você já tenha ouvido isso, nós somos monergistas. Tá? Monergista é aquela pessoa que crê em um só, mono, ergon, trabalho. Então, monergismo, um trabalho só. Um lado só trabalha. Qual lado trabalha na salvação? O lado de Deus. E o lado do homem? Recebe e glorifica a Deus. Tá? Isso é monergismo. Um lado trabalha. Outras igrejas creem no sinergismo. O sinergismo é, de novo, ergon, do trabalho, mas o sim é com. Então, é o homem e Deus trabalhando junto. Essa é a ideia. Nós cremos que nós temos de ser monergistas. Apenas o lado de Deus é aquele que de fato trabalha. Veja aí, Deus escolhe, Deus envia Jesus, Jesus que é Deus paga pelos pecados, Deus dá a vida pelo Espírito Santo, Deus dá a fé vem de Deus também, não é nós que temos isso por nossa própria conta. Deus opera o querer e o realizar da santificação. Deus preserva o salvo no caminho, e tudo isso é Deus quem faz. A salvação de Deus, que vem de Deus também, gera a verdadeira gratidão e adoração. E se você faz alguma coisa para Deus, tenha certeza que é Deus quem faz isso por meio de você. As boas obras, as quais Ele de antemão
já preparou para que nós andássemos nela. Isso é dito lá em Efésios 2. Essa salvação de Deus gera boas obras. Bom, estamos terminando, tá bom, gente? Soberania de Deus e salvação aqui. A maioria das igrejas pensa que é o sinergismo, Deus e os homens trabalhando para a salvação. Então é como se Deus enviasse Jesus para possibilitar a salvação. Já ouviu isso? Jesus vem e deixa possível sermos salvos. O homem não é totalmente depravado, o homem tem fé porque ele tem fé e ele é bom por isso. Essa fé permite que ele seja salvo e ele se santifica a si mesmo e se mantém no caminho. Esse é o pensamento sinergista, é Deus e os homens. Algumas igrejas, para não ir contra a ideia da soberania de Deus, depravação total, entendem que o homem recebe uma graça de Deus para poder crer, mas isso também mostra que ele entende. Essas igrejas entendem que a salvação é uma cooperação. Nós entendemos que é somente Deus que faz tudo isso. Assim, a igreja reformada entende que Deus opera em todos os momentos da salvação. Outras tradições entendem que Deus e o homem colaboram. Isso coloca em xeque a colaboração, a soberania de Deus, pois a salvação dependeria do homem. Lembra que eu falei sobre algumas igrejas que dizem que creem na soberania, mas na verdade não creem? É isso aqui. Se você crê que é Deus e o homem, se o homem não colaborar, Deus não salva. Essa é a ideia. E se Deus não salva, mesmo querendo, quer dizer que ele não pode fazer alguma coisa porque ele não tem poder para isso, então ele não é soberano. Nós cremos que ele salva porque ele é soberano e ele faz todo o processo de cabo a rabo e nós desfrutamos disso e glorificamos a Deus por isso. E o último ponto é a centralidade da pregação nas missões. E aqui eu vou passar rapidinho. Nós entendemos que as missões devem ser feitas com a pregação da palavra, não com outras coisas. Não é para chamar para a igreja porque aqui vai ter coisas maravilhosas acontecendo. Não, é pregar a palavra. E a palavra de Deus não deve ser modificada. Muita gente prega o evangelho de maneira errada, enfatizando coisas que nós gostamos de ouvir. Deus te ama, Deus vai te libertar, Deus vai tirar você dessa, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, e esquecem do mais importante. Você é um pecador maldito e vai para o inferno sem Deus. Nós precisamos pregar a palavra da maneira correta. A pregação deve conter algumas coisas. Primeiro, quem Deus é, quem o homem é. Deus é o Todo-Poderoso, o homem é um pecador. A condenação do homem, como pecador, o homem merece o inferno. O que Jesus fez na cruz, ele já sofreu o inferno por nós e nós temos a salvação por meio dele. Precisamos arrepender e ter boas obras que mostrem esse arrependimento. E então temos de seguir em Cristo e com fé nele somente, não em outras coisas. Isso é uma pregação de fato da palavra de Deus e reformada. Teve um homem chamado Joseph Alleine, ele pregou assim. Ele falou duas coisas. Primeiro, Deus não encontra nada no homem para comover o seu coração. Tem gente que acha que é muito bom e Deus comove. Não, ele fala, não é assim. Mas encontra o suficiente para nausear o seu estômago. Então, quando Deus olha para você sem salvação, ele não vê coisa boa, mas é o suficiente para nausear o seu estômago. Interessante isso. E ele diz também assim, refugiem-se em Cristo, a fim de obterem a graça perdoadora e renovadora. Entreguem-se a Ele, para andarem com Ele em santidade. Caso contrário, jamais verão a Deus. Uma pregação evangelística, dura, mas contém as verdades da palavra de Deus, de formas bem vívidas e evidentes e claras. Então, nós precisamos também pregar dessa maneira, crendo que Deus salva por meio da sua palavra, louvando e glorificando a Deus, pregando para que Deus seja glorificado, pregando para que pessoas obedeçam a palavra de Deus e pregando por amor ao próximo. Muita gente inverte isso e fala, vou pregar porque eu amo o próximo. Ok, tem que pregar o evangelho, mas o principal é para que Deus seja glorificado. Você prega para o nome de Deus ser glorificado e mais pessoas glorificarem a Deus. Esse é o primeiro objetivo. Você prega por obediência ao que Jesus mandou e com o desejo de que todos ouçam a mensagem do evangelho. E por último, prega também por amor ao próximo, né? Amor a Deus primeiro e ao próximo como a si mesmo.
Esse é o objetivo. Se nós temos esse objetivo, então o evangelismo continua. E nós pregamos porque nós sabemos que é a nossa função para glorificar a Deus. Meus irmãos, estes são alguns pontos que creio que são importantes para nós entendermos o que é um reformado de fato e o que ele segue e o que não é. Sei que tem muitas outras coisas que podem causar ainda alguma dúvida, alguma questão. Hoje não conseguiremos tratar pelo tempo, mas se você tiver dúvida, fala comigo, eu posso tentar ajudá-lo. Tem 2 livros que eu usei aqui, Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick, se você quiser comprá-lo, e o artigo do Valdeci, do reverendo Valdeci, O que é realmente um reformado. São muito bons, se você quiser adquirir, você certamente será muito beneficiado com isso, ok? Há alguma pergunta final? Acho que o tempo não vai permitir, né? Mas, meus irmãos, se tiverem dúvidas, podem mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, me ligar ou mandar um e-mail e a gente pode conversar sobre essas questões, tá bom? Vamos fazer uma oração final e então poderemos ir para nossas casas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificá-lo por hoje, glorificá-lo, Pai, pela sua palavra, Pai, que nos ensina. Agradecemos porque ela nos mostra a verdade e pedimos, Pai, nos ajuda a termos sempre nossos pés firmes na verdade que é a sua palavra e nos ajuda com as verdades que vêm dela a termos os sentimentos e as ações que o Senhor espera de nós. Nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores teus, seguindo essa doutrina que nós colocamos aqui da reforma, que ela possa fazer sentido para nós. Não se tornar apenas um nome, algo nominal, algo que não faz sentido, mas que nós compreendendo tudo isso possa trazer mudança para a nossa vida e para a nossa prática. Pedimos isso crendo no seu poder, no seu amor para conosco. Pedimos que o Senhor também continue conosco no restante desse dia, para que continuemos a glorificar ao Senhor. Colocamos mais uma vez diante do Senhor aqueles que estão enlutados pelo falecimento do reverendo Joaquim. Pedimos, Pai, por sua graça sobre eles, que eles tenham toda a certeza e convicção que vem da sua palavra, de que aqueles que morrem em Cristo também viverão eternamente. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.